Meus irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração. No nosso último culto do ano, eu quero poder meditar com vocês sobre algo que Deus pôs no meu coração. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Esse é um texto que eu amo citá-lo, até porque é um texto em que acredito demais nele, como promessa de Deus. João 15, versículo de número 5, quero ler com os meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Todos acharam? Estaremos lendo na NVI. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar? Pai amado, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos testemunhos que ouvimos aqui dos Teus servos, por tudo que o Senhor fez. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que o Senhor continue trabalhando em nós, e que o Senhor continue manifestando a Tua glória e o Teu poder sobre todos nós. Fala ao nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Essa é uma porção das Escrituras, irmãos, que se encontra num episódio muito curioso. João 15, ao lermos essa história e ao lermos essa revelação do Senhor, achamos que Jesus disse essa história, contou essa ilustração viva, fez essa analogia, quem sabe pregando às multidões, quem sabe enquanto ele estava no templo, no pórtico de Salomão, ou quem sabe ali na Galileia. Jesus ele tem vários sermões dele, em que ele faz em vários lugares. O mais conhecido de todos é o Sermão do Monte, que ele senta-se num monte e ali prega. Mas muitas passagens nós conhecemos, mas nós não sabemos em que lugar ele falou aquilo. E é bem curioso que, ao ler o Evangelho de João, nós notamos que essa passagem, ela foi dita naquele momento em que Jesus se reúne com os seus apóstolos no cenáculo para fazer a ceia. Essa mensagem, esse discurso, esses ensinos, foi naquele episódio da última semana de Jesus, aonde Jesus chega e diz para um dos seus servos: vão numa cidade, quando vocês virem um homem carregando um cântaro, um vaso, sigam ele. Ao chegar na casa onde ele está, diga para o dono da casa: o Senhor precisa da tua casa para fazer a ceia. Talvez você diga assim: pastor, mas como os apóstolos iam para Jerusalém e são muitas pessoas na antiguidade que carregavam cântaros, vasos. Sim e não. Não era comum um homem carregar, era comum a mulher carregar. Possivelmente a esposa daquela família ou as mulheres daquele lar estavam doentes e ocupadas, então tinha um homem. Então, quando Jesus dá essa instrução aos seus apóstolos, eles percebem na multidão alguém diferenciado
seguem ele, chega na casa e ali o Senhor pede aquela casa para fazer a ceia. E a ceia de Jesus, o apóstolo João registrou essa ceia com várias outras passagens. Então, na realidade, quando você pega o Evangelho de João, praticamente metade do Evangelho de João são os discursos da ceia. Olha que fantástico. Foram aqueles discursos que só os 12 apóstolos receberam. Quando nós lemos em João 14, que Jesus fala sobre o Consolador, o Espírito Santo, e João 16, foi na ceia. Quando Jesus disse que um deles ia trair, foi na ceia. Ou seja, esses discursos, e esse da videira aqui que a gente acabou de ler, foi um discurso íntimo, no pé do ouvido de Jesus para os seus discípulos. Que fantástico, não, irmãos? Era uma casa em que Jesus tinha pedido ao morador para fazer a ceia ali. Então, havia ali os ingredientes da Páscoa, porque podem ver que Jesus ele faz a nova aliança na Páscoa judaica, e na Páscoa judaica a mesa ela é bem farta, e tem pão e vinho, e ali ele dá um novo significado ao pão e ao vinho. Foi nesse mesmo episódio que também Jesus ora, fazendo aquela oração em João 17, a oração sacerdotal. Olha que fantástico. Ou seja, quando nós lemos o Evangelho de João, metade do Evangelho praticamente foi os discursos para os apóstolos. Então aqui, Jesus estava dizendo algo específico aos apóstolos, só para eles, momento particular para eles. E hoje, Deus está presenteando-nos com esses discursos nessa porção. E aqui eles ouviram de Jesus essa analogia, essa comparação. E eu quero ler novamente com vocês aqui do versículo 1 em diante. Vamos ler do versículo 1 em diante de João 15, porque, como eu falei para vocês, Jesus, ao dar essas instruções, estava ensinando eles, estava dizendo para eles coisas preciosíssimas. Hoje, Deus deixa essa mesma palavra a você e a mim. Amém, meus irmãos? Se somos discípulos dele, essas palavras são para nós, essas promessas são para nós. Lemos aqui que sem ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Você chegou até esse dia porque o Senhor te sustentou, o Senhor te abençoou. E o próximo ano que virá, pastor? Que iniciaremos amanhã. E o que será? O Senhor continuará te sustentando, porque sem ele nós não fazemos coisa alguma. Amém? Mas eu hoje quero falar, e o título da minha mensagem é permanecer nele. Porque se você foi abençoado por Deus, foi porque você permaneceu nele. Nele quem? Em Jesus. E para o próximo ano, pastor, e para o restante da vida, você continuará sendo abençoado, porque você, pela fé, continuará permanecendo nele. Amém? E olha só que interessante esse texto, irmãos. Prestem muito atenção todas as vezes que vocês verão a palavra permanecer. 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 Antes da leitura do texto, eram 12 apóstolos. Um não permaneceu, que foi Judas Iscariotes. Que pena. Não era da vontade de Jesus. Jesus estava falando para ele aqui, inclusive. Jesus queria que ele permanecesse, mas ele não quis permanecer. E os outros 11? Eles continuaram. E os demais discípulos? Eles continuaram. E é por isso que estamos aqui, porque muitos permaneceram. Quando nós permanecemos em Cristo, causamos impacto na nossa vida e na vida de muitos. Amém, meus irmãos? Podem ver, 2000 anos se passaram. Essa mensagem chegou até nós. Por quê? Porque muitos filhos de Deus
permaneceram em Cristo. Aleluia. Você quer isso para a tua vida? Então vamos ler aqui, do versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém. Até aí. Se permanecermos em Jesus, frutificaremos. Se frutifico para Deus, Deus nos limpa. Se estamos limpos, produzimos mais frutos ainda. Mas tudo isso só acontece em nós, de fato, se permanecemos nele, pois sem ele nós nada somos. Essa mensagem, meus irmãos, tem a ver com a videira e com os ramos. A videira é Cristo. Ele é essa árvore abundante que emana toda a vida, que emana todas as bênçãos de Deus. Nós somos apenas um ramo, que fomos enxertados nele e temos um dever. Porque aqui fica muito bem claro que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Qual é a nossa única função? É permanecer. Permanecer. Permanecer nele. E por que eu quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos? Porque nós geralmente nos confundimos e nos perdemos nesse permanecer. Nós achamos que trabalhar na igreja é permanecer na videira, em Jesus, e não é. Se eu contratar agora um pintor para pintar a igreja, é um trabalhador, como um outro trabalhador. Não é o fato dele estar pintando a igreja que o faz permanecer em Cristo. Nós nos perdemos sobre essa questão do permanecer. Nós confundimos no nosso dia a dia. E por que nós fazemos essa confusão? Ora, porque nós não entendemos a essência do cristianismo, e ora, porque nós nos satisfazemos com as coisas, com as atividades. Como eu mencionei, quantos são aqueles que trabalham para Deus? Mas não quer dizer que permanecem na videira.
Ele trabalha para Deus. Ele era um cantor e agora ele canta para Deus. Então ele diz: eu permaneço em Cristo. E eu pergunto: será que todo mundo que canta permanece em Cristo? Não necessariamente. Quantos são aqueles que são profissionais da fé? Pastores que têm o dom da oratória, o dom do ensino, e eles administram a igreja, são profissionais da fé. Então, quando nós olhamos ele, dizemos: é um pastor. Mas será que de fato é um pastor? Ou é um profissional da fé? Interessante. Quantos são os voluntários na igreja que dizem: não, eu estou trabalhando, eu estou cuidando do infantil, eu estou limpando a igreja, eu estou cuidando da portaria, eu estou trabalhando na obra. E eu te pergunto: e daí? Qualquer pessoa pode trabalhar numa obra. Podem ver que todas as religiões têm pessoas que trabalham naquela obra. Trabalhar não diz se de fato estamos permanecendo. E estar na igreja? Porque talvez você diga: não, pastor, eu permaneço, eu estou na videira, porque eu não perco um culto. Eu estou na igreja sempre, aliás, pastor, eu nasci dentro da igreja. Minha mãe quase me pariu na igreja. Não foi na igreja, mas foi quase. Ou seja, nasceu, está desde bebê. E aí, está na videira? Não necessariamente. Porque, irmãos, há uma coisa muito interessante aqui. Esse permanecer resulta em algo. E o que resulta? Qual é o fruto desse permanecer? São os frutos. Aí muda tudo. Como eu sei se eu estou na videira? Se eu frutifico. Não na dimensão do exterior, mas na dimensão interior. Porque, como eu disse, irmãos, eu posso até achar que eu estou frutificando por dar uma aulinha para as crianças, por limpar a igreja, por participar de ministérios. Não quer dizer muita coisa, meus irmãos. Judas era o tesoureiro. Judas expulsou demônios. Judas possivelmente impôs as mãos e, em nome de Jesus, falou palavras para pessoas doentes e as doenças foram curadas. Mas Judas não permaneceu. E prestem bem atenção a essa expressão. É permanecer, dando uma ideia de continuidade. Permanecemos no passado, permanecemos no presente e permaneceremos no futuro. E é muito interessante que no grego essa palavra permanecer, ela tem várias referências. Ela se refere a lugar. Eu permaneço, aquela casa permanece naquele lugar, aquela árvore permanece naquela situação. Então, quando a gente vê essa expressão no original, ela tem a ver com essa questão da localidade. Vir à igreja não é tudo, irmãos. Vir à igreja não é tudo. É importante. Não vivemos sem igreja. Mas permanecer é muito mais do que vir à igreja. Permanecer é algo além do que vir à igreja. Permanecer está além de um endereço, uma residência, um lugar fixo. A gente aprende também que permanecer aqui tem a ver com referência ao tempo. Ou seja, você não deixa de ser brasileiro. Você será um brasileiro enquanto você viver. Você pode até se tornar de outra nacionalidade, mas o tempo passa e você não perde essa característica. Aqui Jesus está dando essa ideia do permanecer, inclusive com relação ao tempo. Será que o nosso tempo, a gente permanece no Evangelho enquanto as coisas estão favoráveis a nós? Porque Judas foi essa pessoa. Podem ver que Judas continuou a ser. Ele durou, ele atuou durante algumas coisas enquanto foi bom para ele. Mas de repente ele viu que o discurso do mestre começou a ficar complicado.
o mestre ia morrer na cruz. E o mestre estava dizendo que todo mundo tinha que carregar a cruz. E esse papo não ficou muito bom para Judas, não. Judas queria continuar cuidando do caixa da igreja, queria ver Jesus agora fazendo uma grande revolução, mas de repente Jesus cura as pessoas, expulsa os demônios, não faz a revolução política. Ou seja, ele começa uma jornada, mas o tempo vence ele. Por quê? Porque o coração dele não era inteiro em Deus. Permanecer tem a ver com isso, tem a ver com o lugar. Sim, o lugar é importante, claro que é importante, irmãos. Uma boa família, uma boa igreja, uma boa nação, isso é importante. Mas o permanecer de Deus é além do lugar, é vencer o tempo e se manter indiferente do que aconteça no tempo que passamos. E também aqui, esse permanecer tem a ver com referência a estado ou a condição. Tem a ver com essa questão das nossas mudanças. Porque eu permaneço de uma forma e depois a vida pode me presentear com outra coisa. Por exemplo, uma pessoa pode ficar viúva. Era uma pessoa casada, que permanece casada até o ente querido ser recolhido. Então, tem coisas que tem a ver com referência a alguns estados ou algumas condições. Tem coisas que estão além de nós. Mas Jesus aqui ele está dizendo, olha, o permanecer que eu quero que você viva diante de mim é um permanecer que tem a ver com lugar, mas é um permanecer que tem a ver com o tempo, que você prevaleça sobre o tempo, e é um permanecer que também você saiba lidar com essas questões dos estados da vida e das condições. E isso depende de nós. Judas poderia ter escolhido como Pedro. Pedro negou a Jesus, mas Pedro voltou, pediu perdão. Judas não fez isso. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, se eu realmente permaneço, eu frutifico, louvado seja Deus. Quer saber se realmente você está na videira? Você dá frutos espirituais. Não é o trabalho pelo trabalho, é a presença de Deus sobre nós em primeiro lugar, é a comunhão com Deus, e naturalmente o fruto de Deus virá. E quais são os frutos que a Bíblia espera de nós? Em primeiro lugar, proclamarmos o Evangelho para outras pessoas. Segundo lugar, é o fruto do Espírito, dito lá por Paulo em Gálatas. Quem tem o Espírito de Deus frutifica pelo Espírito. Quem já deixou de permanecer no Evangelho, frutifica como a carne frutifica. Podem ver que Gálatas, Paulo vai falar o fruto do Espírito e o fruto da carne. Judas, ele aparentemente frutificou no Espírito, mas depois ele realmente demonstrou o fruto da carne. Então, se eu permaneço, eu frutifico. Meu irmão, como que foi a sua colheita desse ano? E aqui me refiro ao fruto espiritual. Porque durante esse ano eu preguei e ensinei para vocês sobre muitos profetas, sobre a escola de profetas, e muitos profetas eram na semelhança de João Batista. Tinham roupas de animais, tinham apenas um lugar simples, mas eu te pergunto, eles frutificavam para Deus? Meu Deus! Por isso que para mim João Batista no Novo Testamento é uma das pessoas mais maravilhosas, para mim. Ô homem ousado, ô homem desprendido, ô homem corajoso, que foi uma boca de Deus na terra, pregou no deserto e as multidões iam a ele, foi decapitado, mas mesmo morto, continuou falando, porque ele deixou uma geração de discípulos prontos para que Jesus começasse a fazer a grande obra. Ó, meus irmãos, pergunto, como foi o seu ano? Você frutificou no Espírito? Quem venceu os embates da sua vida? Foi o Espírito ou foi a carne? Ó, meus irmãos, estamos prestes a
terminar um ano e começar outro ano, quer ter um ano de vitória no próximo ano, permaneça em Jesus, porque você permanecendo nele, você dará frutos espirituais para a glória de Deus, e as bênçãos te alcançarão da forma de Deus, porque, como eu disse, os profetas deixaram um legado poderoso, e hoje nós estamos aqui de acordo com a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Não deixaram para nós uma herança financeira, não deixaram para nós uma herança imobiliária, mas deixaram para nós uma herança espiritual. E é isso que nos faz vencer a cada dia, porque nós olhamos para eles e dizemos: Senhor, eu quero ser como eles foram. Porque quem de fato permanece na videira, frutifica frutos espirituais. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, se frutifico, logo Deus nos limpa. E aqui é uma parte difícil, porque na videira há a poda dos galhos. Aqueles que gostam da botânica, de plantas e em especiais de árvores frutíferas, a videira ela se assemelha muito a uma família, irmãos, a relacionamentos. A videira ela chega a ser quase um pet. Você precisa cuidar dela bem. Existem videiras silvestres, mas elas frutificam muito pouco, porque para que uma videira dê o máximo do seu potencial, ela necessita de um agricultor. E aqui no texto a gente sabe quem é o agricultor. O Pai é o agricultor. Amém, meus irmãos? O Pai é o agricultor. Mas a videira ela precisa ser cuidada, ela precisa ser adubada na época certa, ela precisa ser cuidada, passando alguns produtos também na época certa, e ela precisa da poda, porque os galhos que são frutíferos, nascem outros ramos nesse galho e geralmente tiram a vitalidade dos galhos frutíferos. É muito interessante. Como toda árvore viva, vão nascendo novos galhos, e você tem que limpar aqueles galhos infrutíferos, porque eles tiram a vitalidade para os galhos frutíferos. O que Jesus está dizendo aqui, que quem realmente frutifica, Deus limpa. E o que é o limpar de Deus? É a consagração. Deus vai nos podando, Deus vai nos preparando. Podem ver, meus irmãos, que a caminhada com Deus é uma caminhada de crescimento até o nosso último dia. Nós continuamos frutificando e o Senhor vai nos podando. Por quê? Porque Ele quer que a gente continue produzindo muito mais. Talvez você está reclamando pelas podas de Deus. Não, meus irmãos. Quando Deus nos poda, é porque Ele sabe que a gente pode produzir muito mais. Aceite as podas do Eterno, porque Ele está cuidando de você. Num primeiro momento parece ser privação, mas num segundo momento é produtividade que virá. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, se estamos limpos, produzimos mais fruto ainda. Se Deus te podou esse ano, se Ele podou coisas na sua vida, se Ele te ensinou a mortificar a carne, se você tem passado por provas e você não entende as provas, essas são as podas de Deus. Nós não teremos tudo o que desejamos, mas nós teremos tudo o que Deus sonhou para nós. Você talvez não consiga ter tudo o que você sonhou para a tua vida, porque quem me diz que o seu sonho é o melhor de Deus para você? O melhor de Deus para você e para mim são os sonhos de Deus. Então, quando Ele nos podar na vida, eu sei que parece fácil falar aqui, mas tem algumas podas que nos doerão muito, irmãos. E é por isso que Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, que esse mundo nos odiaria. Podem ver que do versículo 18 em diante vai falar isso. Mas Ele diz para nós: tenham bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer.
nas podas de Deus na nossa vida nunca são para nos jogar no fogo, mas são para que a gente produza mais para a glória de Deus. Então, se realmente estamos limpos, se realmente fomos podados, olhe para o amanhã, para o próximo ano e já saúda as vitórias e os frutos, porque você frutificará muito para a glória de Deus em nome de Jesus. Creia nisso, meus irmãos. Meus irmãos, como talvez vocês achem que eu sou assim uma pessoa entusiasta ao extremo. Tem hora que de fato sou mesmo, mas eu não sou o entusiasmo que vive com os pés nas nuvens. Os meus pés estão no chão, mas o meu coração está em Deus, a minha mente está nos céus, e o meu Nazareno pode tudo. Ele pode mudar a nossa nação, Ele pode pegar a pessoa mais pecadora e mudar, Ele pode mudar as nossas vidas, Ele pode nos curar, Ele pode tudo. Então, pela fé, se Deus tem te limpado, saúda já os frutos que virão no próximo ano, em nome de Jesus. E aqui eu ensino e quero ser redundante, dizendo: frutos espirituais, meus irmãos, frutos espirituais, porque tudo começa no mundo espiritual e depois deságua no mundo físico. Como eu disse, o que Deus tem para vocês? Meus irmãos, como eu amo esse lugar. Vocês não têm noção do amor que eu tenho ao servir aqui a minha família, a cada um de vocês. Porque durante anos na minha vida eu sonhava, eu falava: Deus, fala comigo, o que o Senhor tem para mim, Pai? Me diz, Pai. Foram 5 ou até um pouco mais, foi por volta de 7 anos, eu digo 5 porque por volta de 5, 6 anos eu fiz essa oração ininterrupta: Deus, me mostra, Deus, me mostra o que Tu tens para mim, eu quero ser útil no Teu reino, eu quero ser útil fazendo algo, construindo algo para Ti nessa terra, me mostra. E olha, irmãos, eu aguardava, quando eu via uma pessoa sendo usada por um dom de profecia, um verdadeiro dom de profecia, eu falava: é hoje que Deus vai mandar o servo, o vaso, vai falar comigo. E é claro, meu irmão, eu sou muito criterioso, como eu disse, meus pés estão no chão. Então eu olhava, falava: profetada de bobinho. E fala só o óbvio para as pessoas, eu nem ligava. Mas tem o verdadeiro profeta, aquele que Deus usa, aquele que Deus coloca realmente o Espírito Santo dele sobre ele. Quando eu via um vaso de Deus, eu falava: quem sabe é hoje. Irmãos, como eu sonhava isso. Tive várias experiências ouvindo a voz de Deus e nada, Deus não me sinalizava nada. A minha primeira experiência aconteceu quando um dia eu tinha acabado de fazer a minha matrícula em engenharia. Eu estava no 3º ano do colegial, mas o meu coração estava ardendo para fazer teologia. Eu lembro como hoje, eu fui na editora Betel, que ficava lá na São Bento, numa galeria, e lá descobri: existe seminário teológico? Seminário de crente? Para mim, como eu era um católico, para mim só existia seminários católicos. Então eu amava estudar a Bíblia, e quando eu descobri que havia seminários teológicos, eu falei: não acredito, lugares em que as pessoas estudam a Bíblia. Eu fiquei assim, mas eu tinha um objetivo, já trabalhava no mercado financeiro, então eu pensei: não, eu vou fazer, eu gosto de cálculo, eu vou fazer engenharia, o mercado financeiro gosta muito de engenheiros. E eu me lembro que foi chegando próximo ao final do ano, eu estava concluindo o meu colegial lá no Objetivo, no Tatuapé, e os meus amigos perguntavam para mim: o que você vai fazer? Eu dizia: eu acho que eu vou fazer engenharia. Eu fiz o meu curso técnico em processamento de dados, ainda quando os computadores eram de 8 bits, 16 bits, 32 bits, aqueles museuzão, sabe? Linguagem de máquina, eu fiz, mas eu não gostava. Eu passei, mas não gostava dessa área. Então eu falava: bom, vou fazer engenharia. E eu me lembro que eu descobri o seminário e meu coração começou a arder. Eu era muito novo, eu tinha 1 ano e pouco de conversão. Então eu não sabia direito discernir a voz de Deus. Eu não sabia discernir direito, mas eu sentia que o Espírito Santo me conduzia por alguns caminhos. E como o Espírito Santo nos conduz, irmãos, é doce. A presença dele é maravilhosa.
Tudo que Ele faz quando Ele quer uma obra na nossa vida, vem com paz. Podem ver que Colossenses diz que a paz de Cristo seja o juiz dos vossos corações. Quer saber se o Espírito Santo está te conduzindo? Você sente paz, uma paz que excede o entendimento. E eu me lembro que foi chegando o final do ano, e eu fiz a minha matrícula para fazer o vestibular de engenharia na faculdade 9 de julho. Naquele mesmo dia eu pus o papel no meu bolso. E dentro do meu coração eu dizia, eu não quero isso, eu não quero. Mas tudo bem, eu vou fazer, porque afinal de contas, preciso. Morava sozinho nessa época. E eu me lembro como hoje, meus irmãos. Eu morava em Itaquera, saía do Tatuapé, o colegial, eu tinha que estudar no meio do caminho, porque trabalhava no centro, morava em Itaquera, então eu tinha que estudar no meio do caminho, porque senão eu não chegava na escola. Por isso que eu fui estudar no Objetivo, fazer esse colegial. E eu me lembro como hoje, eu fazia baldeação no Terminal Carrão, para ir pegando ônibus, para ir para minha casa no Parque do Carmo, que eu morava lá. E eu me lembro como hoje, já era mais de 11 e pouco da noite, quase meia-noite, eu peguei o ônibus para fazer baldeação, entrei. Mas o Espírito Santo de Deus me disse assim, desça do ônibus. Eu falei, meu Deus, foi tão forte. O ônibus meio vazio, 11 e pouco da noite. Eu acabei de entrar no ônibus, ia descer no ponto seguinte. Não tinha sentido. Não tinha sentido. Mas foi tão forte essa voz, que eu desci. Falei, tá bom, Senhor. Aí eu fiquei assim, que nem, imagina, quase meia-noite, na avenida ali, como que é mesmo? Avenida, Fabiana, onde tem o Terminal Carrão, 19 de alguma coisa. É Rio das Pedras, só que é a continuação, né? 19 de janeiro, muito obrigado. Isso aí. E ali eu parei, fiquei sozinho no ponto. E ali eu comecei a orar. Porque, irmãos, foi forte. O Espírito Santo falou comigo, impôs, desce. Eu dei, na hora que desce, eu dei o sinal e desci. O motorista, acho que falou, esse rapaz é xaropinho, acabou de entrar e desceu. Meus irmãos, quando o Espírito Santo fala, obedeça. Porque se você está limpo, você vai produzir muito fruto em nome de Jesus. E já saúda pela fé os frutos que você colherá em nome de Jesus. E eu desci. Quando eu desci ali, eu comecei a orar. Fazer o quê? Quase meia-noite. Senhor, estou aqui. Aí, por acaso, peguei o papel do meu bolso. E aí comecei a orar, o Senhor colocou a faculdade, que eu tinha acabado de fazer a matrícula para fazer o vestibular. E aí o Espírito Santo me disse, quase que de forma audível, ele imprimiu em mim, eu quero você fazendo teologia. E eu disse, como? Eu quero você num seminário. E ali eu comecei a chorar copiosamente. Peguei o papelzinho da minha matrícula e rasguei ali mesmo e disse, amém. Aí veio um outro ônibus, peguei um ônibus meia hora depois, porque era de noite, durante a semana. Fui chorando e louvando a Deus até chegar na minha casa. Quando cheguei na minha casa, naqueles dias meu pai tinha vindo da praia para minha casa, e meu pai falou, e aí? E eu falei para ele, pai, eu vou fazer seminário teológico. Aí, meus irmãos, aí o caldo ficou estreito. Meu pai até hoje ainda não declarou Jesus, por enquanto, amém? Esse vai ser o fruto que eu vou colher em nome de Jesus, amém? Mas meu pai falou, não, que fazer ter seminário, você está louco? Aí, resumindo, eu fui dormir às 3 da manhã, eu falava, papai, sou eu que quero estudar, eu vou fazer, não estou te desobedecendo, pai, depois eu faço outra faculdade, depois eu faço, mas foi algo além, Deus falou comigo. E ali, por volta das 3 da manhã, meu pai parou de insistir. Concluí meu curso de colegial e fui fazer seminário. E aqui estamos, meus irmãos, em nome de Jesus. Se nós estamos limpos, produziremos muitos frutos. Siga o que Deus tem para você, filho. Não importa o que as pessoas estão falando, o que importa é Deus. E pela fé, já saúde as bênçãos, porque elas virão no tempo de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Quarto e último lugar. Por quê? Porque se tudo isso acontecer na nossa vida, não é pelas nossas virtudes, não é pelo nosso intelecto, não é pelas nossas performances, mas é porque nós estamos firmes na rocha, e a rocha é Jesus. Amém, meus irmãos? Guardem isso no seu coração, meus irmãos. Quando nós permanecemos em Deus,
nós frutificamos poderosamente, porque será o Espírito Santo de Deus na sua vida. O desejo do meu coração é que você ainda hoje celebre a Deus, agradecendo a Deus por todas as suas conquistas que você já teve, mas em nome de Jesus coloque uma dose a mais de fé. Por quê? Porque se você continuar permanecendo em Cristo, pode saudar, porque virão muitas outras vitórias e bênçãos para a tua vida, para a tua família, para a nossa igreja, para o nosso país, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Permaneçam em Cristo e frutifiquem abundantemente para a glória dele. Amém? Eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso para os irmãos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso em que gastamos nos recordando que sem Ti nós nada somos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E se temos frutificado no Espírito e na vida física, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor, e é porque nós permanecemos em Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer a cada dia no nosso futuro. Nós não sabemos do que nos aguarda, mas sabemos que o Senhor estará conosco, e quando o Senhor está conosco, nós frutificaremos para a glória do Teu nome, louvaremos o Teu nome e causaremos impacto na vida de muitas pessoas, não porque somos alguma coisa, mas porque estamos recebendo toda a vitalidade, toda a vida, todos os benefícios dessa videira maravilhosa chamada Jesus Cristo. Continue abençoando o Teu povo e fazendo com que eles tenham um ano maravilhoso no próximo ano, e que eles possam apenas permanecer em Jesus, permanecer no Teu amor, permanecer na Tua palavra, permanecer na videira verdadeira. É assim que eu oro e deixo essa palavra ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é o segredo para que a gente possa desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Talvez você que me ouve agora diga para si mesmo: eu não tenho frutificado como Deus deseja. Então eu deixo essa palavra a você e digo: olhe para Jesus, se agarre a Jesus, clame por Jesus, porque Ele pode mudar a sua história, Ele pode te fazer frutificar de novo, Ele pode te restaurar novamente. Se esse ano passou e você está chegando agora e vendo que esse ano você não deu frutos, porque você de fato não permaneceu nele, então peça perdão a Deus, reate as suas alianças e faça como o filho pródigo, volte ao Senhor, porque eu ouso e afirmo, o Pai está de braços abertos te esperando de volta. Ele tem roupas novas para você, Ele tem um banquete para você, Ele tem sandálias para você, Ele tem um anel para colocar na sua mão. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e Ele pode mudar a sua história, só Ele, mais ninguém. E se você tem permanecido e tem colhido, mas deseja fazer ainda muito mais para Deus, então peça a Deus: me limpe, limpe esse ramo, tira tudo aquilo que está roubando as minhas energias, porque eu quero produzir muito mais para Deus. Amém, meus irmãos? Quero orar agora com vocês, agradecendo a Deus mais uma vez por esse ano, e logo na sequência dessa oração darei a bênção apostólica.
Pai, muito obrigado por esse ano que passamos, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por meio dessa igreja, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, ó Deus, aqui entre nós. Obrigado, Deus, obrigado pela tua bênção, pelos meus irmãos, pelas nossas famílias, pela minha família, pelos irmãos que juntos celebramos e exaltamos o teu nome e fomos tão abençoados. Que a tua bênção continue sendo derramada sobre os teus servos, e que o próximo ano, Pai, a tua igreja continue, ó Deus, desfrutando de grandes realizações, de grandes bênçãos, de grandes conquistas. Ó Deus, ajuda-nos, abençoe-nos e continue nos unindo a Ti e nos levando até a Tua presença. E ó Deus, eu te peço também, abençoe, Pai, o próximo ano com toda sorte de bênçãos, graça, misericórdia e bondade, e que a tua misericórdia seja derramada sobre o teu povo, papai, sobre os teus servos, de uma forma muito, mas muito maravilhosa. Pai amado, eu peço, abençoe os teus servos, abençoe as tuas servas e continue guardando os teus filhos, fazendo que, ó Deus, tudo que seja da tua vontade se cumpra entre nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor, ó Deus, continue derramando da tua paz sobre todos os teus servos, e que 2024 seja um ano maravilhoso ao teu povo, à nossa cidade, à nossa região, ao nosso estado, país e a esse mundo que tanto precisa do teu amor e da tua graça. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Desejo a cada irmão da nossa amada igreja um feliz ano novo, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Podem se abraçar, meus irmãos. Aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, um feliz ano novo a você, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.